vez eu gostaria de convidar você a meditar comigo na Palavra de Deus. Hoje eu quero, em poucas palavras, em um breve tempo, falar contigo sobre a loucura de Deus e sobre a fraqueza de Deus. Você pode até se perguntar, será que Deus tem alguma fraqueza? Será que esse pregador está blasfemando? Calma aí. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele no capítulo 1, ele começa então a mostrar para aquela igreja, tentando trazer o verdadeiro sentido do Evangelho para aqueles irmãos. Ele vai mostrar que se nós não compreendermos o coração e a mente de Deus revelada em sua palavra, se tratarmos a revelação e a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, como os ímpios, aqueles que não creem, nós vamos ver se o ato de Deus em levar o seu filho para a cruz como uma espécie de escândalo, uma espécie de loucura, pois ele já tinha dito antes que a mensagem da cruz para aqueles que estão afastados de Deus, para os gentios, é como se fosse uma loucura e um escândalo para os judeus. Mas para nós que cremos no Senhor, é o poder de Deus, é a expressão máxima do poder de Deus para a nossa salvação. Somente crendo no Filho de Deus que foi crucificado por mim e por você, é que de fato eu posso ter vida, eu posso ter perdão. Eu tenho que crer que a justiça de Deus se cumpriu na cruz do Calvário. E aonde está então a loucura de Deus? A loucura de Deus não é um ato de fato de loucura de Deus, mas uma compreensão errônea daqueles que olham para a cruz e não conseguem compreender os propósitos de Deus na cruz. E de fato, se nós olharmos para a cruz de Cristo e não entendermos que ela é a máxima expressão do amor de Deus e que nós não podemos fazer mais nada para sermos salvos do que o que Deus já fez, enviar o seu Filho para a cruz, nós também iremos entrar em grande perturbação. A cruz, sem propósito, de fato se torna uma loucura. Ou seja, se eu não crer que o Filho de Deus morreu por mim, eu vou olhar para a cruz e vou ver uma aberração. Como um instrumento de maldição, como um instrumento de tortura, pode ser para mim paz. Como eu posso amar a expressão de um homem sendo morto na cruz? Como eu posso amar uma mensagem que me diz que o meu Salvador, ele foi para a cruz e lá ele morreu? É interessante, querido, que é exatamente esta a proposta do apóstolo Paulo em dizer para nós que, olha, no verso 25 do capítulo 1, ele diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. É interessante que é exatamente nisso que os homens comuns, que aquele que ele vai chamar lá no verso 14 do capítulo 2, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então ele chama esses homens de homens naturais. Os homens naturais, eles veem as coisas de Deus como loucura, veem a cruz de Cristo como uma loucura. E é nisso que consiste a afirmação da nossa fé. Se você olhar para a cruz de Cristo e entendê-la, entender a profundidade do amor de Deus, da justiça de Deus cumprida no Filho amado, ali morto, você então encontrou a sua salvação. Você precisa olhar para a cruz e encontrar nela o seu pleno contentamento em Deus, a sua plena satisfação em saber que se você crer e olhar para si e se constranger pelos seus pecados, porque por causa dos seus pecados foi que Cristo foi crucificado, então você alcança graça. Você, de fato, entendeu que a cruz não é uma loucura, mas a cruz é a expressão máxima da sabedoria de Deus. É por isso que ele diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Não há homem mais sábio do que isso que eles chamam de loucura de Deus. Então você pode me perguntar, qual é a fraqueza de Deus? A fraqueza de Deus sou eu, é você. A fraqueza de Deus são todos os recursos que Deus usa para o anúncio do Evangelho. Uma obra tão gloriosa, um ato tão magnífico como a cruz de Cristo, a vinda do nosso Senhor, a encarnação do Deus vivo,
ser anunciado por pessoas tão simples, por seres tão, me perdoe pela expressão, tão insignificante como nós, poderia ser algo mais fraco do que isso? Não. Então no verso 26, o apóstolo ele segue assim: irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Ou seja, Deus escolheu desde a cruz até a mim. Ou seja, Deus escolheu as coisas mais vis, mais loucas, mais simples, mais humildes, para que ninguém se glorie. A salvação pertence ao Senhor. Ele é o Senhor da nossa salvação. Glorifiquemos a Deus por isso. Sejamos inteiramente e eternamente gratos a Ele por tão tamanha dádiva e por tão grande amor. Quero orar por você. Senhor amado, Deus bendito, neste momento, ó Deus, compreendendo a grandeza da Tua sabedoria, compreendendo, ó Deus bendito, um pouquinho mais do plano de salvação do Senhor, nós agora olhamos para a cruz com um olhar diferente. Nós olhamos para a cruz e compreendemos que nela há sabedoria, há justiça, há amor. Ó Deus bendito, que cada um dos Teus filhos que me ouvem, ó Deus bendito, possam, Pai Santo, possa, meu Deus bendito, encontrar na cruz abrigo, encontrar na cruz graça, encontrar na cruz paz. Meu Senhor, eles não venham se escandalizar da cruz, mas serem gratos ao Senhor e alegrar pela mensagem da cruz. Deus te abençoe.